da área de estudo de Cristologia. Ou seja, a gente estudou sobre a pessoa e a obra de Cristo. As meninas se apresentaram excelente sobre a pessoa e a obra de Cristo. E o que Deus fez, né, através da sua obra, para que nós fôssemos redimidos. Esse tema, ele também está intercalado com soteriologia, com a doutrina da salvação. A soteriologia vai falar mais sobre a mecânica da salvação. Salvação como um todo, mas como uma mecânica. E a doutrina da expiação está mais no campo da cristologia, sobre, né, a doutrina da obra de Cristo, aquilo que Cristo fez. Só um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui no material. Pronto. A gente vai falar sobre a doutrina da expiação, a causa da expiação, a necessidade da expiação, a natureza da expiação, como o Novo Testamento trata, né, aborda esse tema, outras visões e maneiras de a gente falar sobre a doutrina da expiação, que fora um pouco daquilo que a gente chama de teologia reformada, e a extensão da expiação. Quando se fala de extensão da expiação, a gente vai entender, né, falar sobre expiação limitada ou ilimitada, e isso é bem profundo, né? A gente não vai conseguir abordar, né, completamente todo o tema. Mas vamos lá. É a doutrina da expiação. Próximo slide, por favor. Pronto. A doutrina da expiação, quer dizer que essa expiação é a obra que Cristo fez em sua vida e morte para ganhar a nossa salvação. Se não me engano, é o Winningrud que tem essa definição, e essa doutrina da expiação está se referindo àquilo que Cristo fez por nós. Não somente, né, e aí alguns outros autores vão dizer que não somente a morte, mas também toda a sua vida, todo o seu sofrimento, toda a sua dor e a sua morte, a morte vicária. A gente vai entender um pouco mais sobre isso. E tudo isso está dentro dessa doutrina da expiação. Né? E teve, como veremos a seguir, já que os benefícios da salvação também vêm da vida de Cristo, devemos incluir também isso em nossa definição. Ou seja, a definição de doutrina de expiação não é somente a morte de Cristo, mas algo mais amplo. Toda a sua vida, todo o seu sofrimento, todo o seu ministério, e culminando no ponto principal, é a sua morte na cruz. Próximo slide. E aí a gente vai entender o objetivo da expiação. Porque Cristo precisou vir à Terra e morrer pelos nossos pecados. A gente tem que compreender isso. Existe a explicação mais lógica, é que por causa do amor, né? Voltei. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Pronto. Para a gente entender, né? Vou continuar. Para a gente entender essa causa da expiação, a gente precisa entender um pouco do caráter do próprio Deus, daquilo que a gente chama, né, do ser de Deus. Deus é um Deus justo, um Deus santo, e Deus é um Deus de amor, de justiça, são atributos de Deus. E então, por que foi Cristo vir à Terra para morrer? Cristo precisou morrer, falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por que Deus deu o seu filho para morrer? Por causa do seu amor. A expressão do amor de Deus, né, foi entregar o seu filho em sacrifício por nós. Então podemos dizer que a causa da expiação em primeiro também instante o seu amor, o amor de Deus, mas também a justiça. O próprio apóstolo Paulo, né, escreve que o evangelho, né, no evangelho é revelado a justiça de Deus. Então, queridos, a mensagem da expiação é também uma mensagem da justiça de Deus. E a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Em outros textos, Maíra, pode passar, por favor.
Pronto. Mas a justiça de Deus também precisa encontrar uma maneira de pagar a pena que devíamos por nossos pecados. Porque outros textos vai falar sobre essa morte ser uma propiciação. Ou seja, é, Deus, em sua santidade, ele é totalmente separado do pecado, né? E a ira de Deus, a palavra fala que o salário do pecado é a morte. E por causa do pecado que entrou na terra, Deus, ele não se une com as trevas, com o pecado. E aí a gente compreendendo isso, a gente entende que para que Deus fosse justo, né, para que Deus continuasse sendo justo e não ferisse a sua justiça, ele precisaria condenar, né? Ele precisaria, era necessário em que Deus condenasse o pecado. Então, a justiça de Deus também é a causa, né, dessa expiação. Próximo slide, mesmo. A gente vai falar que Romanos 3:25, que Deus o ofereceu como sacrifício de expiação, a fim de demonstrar sua justiça. No início de sua paciência, Deus passou sobre os pecados, mas no presente momento se ofereceu para Jesus Cristo, para a demonstração da sua justiça. Porque antes, queridos, no Antigo Testamento, no Antigo Pacto, o povo precisava, né, por meio do sacerdote e do sumo sacerdote, e através da morte de animais, fazer aquele sacrifício, para que aquele sacrifício perdoasse o pecado do povo, para que o povo pudesse, né, se achegar até Deus. Porém, queridos, a palavra fala em Hebreus que o sangue dos animais ele não era capaz suficiente para perdoar pecados. Então, o propósito de Deus era que aquilo fosse somente uma sombra, apontasse para algo, apontasse para um sacrifício verdadeiro, eficaz e suficiente, que era a morte de Cristo, aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, queridos, então, para a gente, né, comentar sobre a causa da expiação. Primeiro, Deus criou o homem para esse relacionamento com ele e o homem pecou. Então, por causa da queda, Cristo precisou, porque no plano de Deus é interessante a gente entender que Deus ele poderia não precisaria, né? Deus não é obrigado a nos salvar. A questão aqui, o ponto aqui principal que a gente precisa compreender é que a sua criação, essa criação, porque Deus criou o homem com liberdade. O amor verdadeiro é esse amor que é através de uma relação de liberdade. Então, queridos, nós fomos feitos homens livres e nós escolhemos o pecado. A humanidade, Adão, que vem da palavra, né, Adam, que significa humanidade, né? A humanidade escolheu o pecado, escolheu viver distante de Deus. Tentar ser autossuficiente. Porém, era impossível ser autossuficiente. Então, nós fomos criados para ser necessitados desse relacionamento com Deus. E por causa do pecado, fomos afastados desse relacionamento. Então, nós estávamos mortos nos nossos pecados, nossos delitos. Então, Deus poderia, assim como ele fez com os anjos caídos, diretamente condenados. Aqueles que não se rebelaram, eles, né, estão vivendo agora uma eternidade, que agora não há mais condição de mudança desse estado. E aqueles que se rebelaram, Deus imediatamente os mandou, né, uma condenação eterna. Porém, para nós, Deus nos amou de tal maneira, a humanidade, que ele teve o plano de redenção. Esse plano de redenção precisaria que o próprio Deus pagasse esse preço, porque o homem nenhum conseguiria pagar esse preço. E para Deus pagar esse preço, ele precisaria ser homem, porque era o homem que deveria pagar esse preço. A gente vai falar sobre essa questão de preço, de porque, né, pagar a Deus, tem outras doutrinas vai dizer que Deus pagou essa dívida ao diabo. A gente vai compreender isso mais para frente. Pode ir para frente, por favor.
Tem uma frase de Jean Francesco, que é do livro Reformando o Discipulado, ele fala assim, ó, que o agir com graça é dar um presente a quem não pode pagar, ou presentear com bênçãos aqueles que merecem maldição. E é isso que é a mensagem do Evangelho, isso que é a mensagem da expiação, né? Que Deus agiu com graça com pessoas que mereciam a condenação. E a única forma, e aí comentando um pouco mais, né, a única forma de Deus pagar esse preço justo pelos nossos pecados seria que ele fosse, além de Deus, perfeitamente humano. E as meninas falaram isso na última reunião, sobre a necessidade da encarnação. Porque sendo capaz sendo capaz de morrer agora representando a humanidade. Se o primeiro Adão representou a humanidade na queda, o segundo Adão, Jesus Cristo, santo, puro, verdadeiro, ele representou também todos aqueles que crerem em seu nome, todos os salvos, todos os eleitos naquela cruz. E agora a justiça que nos é dada é uma justiça que foi dada, que foi a justiça divina, a justiça do próprio Deus encarnado. Ou seja, Deus, foi necessário que do próprio Deus se tornasse, na pessoa de Cristo, se tornasse corpo, carne, humano, para assim, ele satisfazer essa justiça de Deus e morrer em nosso lugar. Próximo slide. E aí a necessidade, não faço a necessidade da expiação. Porque como eu estava comentando, e eu pulei um pouco, né? Mas por que foi preciso Cristo morrer em nosso lugar? Será que não havia outra maneira de Deus salvar a humanidade? A gente falou sobre o amor ser essa causa, o amor é justiça, a causa da expiação, né? A gente fala sobre a necessidade. Será que não existe outra maneira, né? Algumas pessoas se perguntam, se interrogam sobre isso. Não existe outra maneira de Deus salvar a humanidade? E aí a gente vai entender que mas quando Deus, né, o seu amor, decidiu salvar os seres humanos, a palavra nos mostra que não havia nenhuma outra maneira para tirá-lo, mas através da morte do seu filho. Portanto, a expiação não era uma necessidade absoluta, mas como uma consequência da decisão de Deus para salvar os seres humanos. A expiação é uma necessidade absoluta. Existe essa questão de diferença da necessidade absoluta e dessa consequência. Em que sentido? Foi uma consequência do amor de Deus essa necessidade da expiação. Percebo que Deus, não como eu falei, não era obrigado a nos salvar, mas como uma consequência do seu amor e dessa escolha de Deus em nos salvar, a consequência disso, o preço disso, era a morte do seu próprio filho na cruz. Próximo slide. E aí tem um texto que fala, né, que antes que houvesse... porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E aí tem um autor que escreve que antes que houvesse luz, houve cruz. Porque esse plano de Deus, a partir do momento que Deus ele é eterno, ele é onisciente, onipotente e onipresente, ele sabia, já estava tudo planejado pelo próprio Deus na sua criação. O nosso Deus, ele conhece todas as coisas, nada foge do seu conhecimento, do seu poder e da sua soberania. Então aí esse conceito, né, de consequência absoluta necessária da expiação. É interessante a gente entender isso. Essa consequência absolutamente necessária. Por quê? Quando Deus escolhe nos amar e por causa da sua justiça, a consequência desse amor foi a expiação. E o autor de Hebreus fala, né? É impossível que o sangue de touros e bodes tire os pecados. Isso é referência àquilo que há da prática do Antigo Testamento. Precisava de um sacrifício melhor, suficiente, eterno. E somente o sangue de Cristo, porque um Deus eterno, o seu sacrifício também é eterno e suficiente. Isto é, a sua morte poderia realmente apagar os pecados e nos reconciliarmos com Deus. Próximo slide, Mary, por favor. Queridos, então, ensino mais breve sobre essa questão da necessidade da expiação, porque do amor de Deus e da sua justiça, ou seja, desses seus atributos eternos de Deus, a consequência de Deus escolher nos salvar foi a necessidade da expiação. E a gente vai falar agora sobre a natureza dessa expiação.
foi que Deus fez para nos salvar? Como foi que Deus agiu, né, na história, agiu no mundo para nos salvar? Ele teve uma vida obediente, uma morte vicária, uma ressurreição triunfante e uma ascensão gloriosa. A gente vai comentar sobre isso. E aí, falando sobre a natureza da expiação, a gente vai falar sobre a obediência de Cristo e o sofrimento de Cristo. Então, existem esses dois aspectos dessa obra da natureza da expiação. A obediência, ou seja, ele precisou ser totalmente obediente à lei de Deus, obediente, e a lei aqui, quando a gente fala, não é a lei mosaica, mas principalmente a lei moral de Deus. E Cristo foi 100%, sem pecado. Ele não pecou. A palavra nos ensina isso. Ele sofreu, mas sem pecado. Ele era semelhante aos homens, fala que semelhante aos homens, se fez semelhante aos homens, por quê? Não porque ele tinha totalmente a natureza humana, mas ele não pecou. Não houve um homem sequer comparado com ele, porque nele não foi achado pecado. Obediência eterna, obediência completa de Deus. Então, a obediência de Cristo por nós, por aquele que as exigências da lei em nosso lugar, era perfeitamente a vontade do Pai, obedeceu perfeitamente a vontade do Pai como nosso representante. É importante a gente compreender isso, que Cristo foi o representante da humanidade, assim como Adão também foi representante da humanidade. E Cristo foi representante daqueles que creem nele, nos seus eleitos. E também vamos falar sobre o sofrimento de Cristo. Ou seja, o sofrimento dele foi necessário, porque é ali que ele toma o cálice da ira de Deus. É no seu sofrimento que ele derrama todo o seu sangue por amor da humanidade, por amor dos seus. Próximo. Então, é importante que nós percebemos que ambas as categorias, tanto falando sobre a obediência como também o sofrimento, a ênfase primária era a obra redentora de Cristo. E essa obra ela não está em nós. Você percebe que tanto a sua obediência como o seu sofrimento não depende de nós, não está em nós, na humanidade, está no próprio Deus. É Deus, o Pai, mas em Deus, o Pai, Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu integralmente as exigências da lei de Deus. Então, queridos, perceba que a salvação, em momento nenhum, é algo nosso, é algo que vem de nós, mas é algo que vem do próprio Deus. É o próprio Deus que vem até nós para nos salvar. Por isso que jamais a salvação é por mérito humano, por condição da nossa capacidade, mas uma obra redentora do próprio Deus em reconciliar ao mundo. E voltando a falar, como a gente falou do início, do amor e da justiça de Deus. Não é porque das nossas obras, da nossa capacidade, porque nós somos bons, mas é porque Deus nos amou e por causa da sua justiça. Pode passar, irmã, nesse slide. Falando sobre a obediência de Cristo, ele precisou viver, queridos, essa obediência a Deus para ganhar essa justiça para nós. Ou seja, porque o homem necessitava ser justo para o homem, né, não pecasse e não fosse recebesse a recompensa do pecado, que é a morte. O homem precisaria ser justo em toda a sua vida. Só que por causa da natureza pecaminosa da humanidade, homem nenhum consegue ser justo, ser totalmente justo. Então, queridos, Cristo, por isso, como nosso representante, ele precisou obedecer a Deus completamente. Ou seja, ser 100% justo, 100% santo. Paulo nos diz, querido, que o objetivo que a gente se encontrar em Cristo não é a justiça que provém das nossas obras, mas é uma justiça que provém da fé. É uma justiça que vem da fé. E aí, falando sobre o sofrimento de Cristo, Cristo precisou sofrer, experimentou o sofrimento necessário para pagar pelos nossos pecados. Próximo slide, mãe. A gente fala sobre, querido, então Cristo teve essa vida obediente, né? Teve uma morte vicária. A gente fala sobre o sofrimento, é importante a gente falar dentro desse tema sobre morte vicária. O que é a morte vicária, querido?
é o termo que define que Cristo morreu em nosso lugar. Foi uma obra substitutiva, ou seja, que ele substituiu, que ele tomou aquilo que era o nosso lugar e aquilo que era o nosso preço, aquilo que nós deveríamos pagar, ele pagou por nós. Então, Cristo teve uma vida obediente, uma morte vicária, uma ressurreição triunfante. Porque, querido, se Cristo não ressuscitasse, era vão. Essa obra de expiação ela é completa não somente na cruz, mas também na ressurreição triunfante de Cristo. Acho que o autor N.T. Wright ele escreve sobre isso, ele fala, né, que essa morte, essa expiação de Cristo, fim da expiação, é a inauguração de um novo reino, e que se inicia principalmente na morte de Cristo, mas na sua ressurreição. Porque quando Cristo ressuscita de forma corpórea, ou seja, com um novo corpo glorificado, representa uma nova criação, que agora, que esse mundo caído agora caminha para essa glorificação. Interessante que N.T. Wright tem essa linguagem desse novo, do reino de Deus, e essa interpretação, né, que a morte de Cristo, ela proporciona agora o início desse novo mundo, nessa nova criação. Então, nós somos representantes dessa nova criação. A igreja agora é esse ponto de representação dessa nova criação. É como se nós representássemos aquilo que há de vir, o mundo vindouro, né? A glorificação do cosmos, que através de Cristo iniciou essa glorificação. E também falando sobre a ascensão gloriosa. Então, Cristo é assunto ao céu, de forma que é a nossa esperança, de que assim como ele entrou nesse lugar santíssimo, né, na presença do Pai, como homem, Cristo não entrou somente como um divino, como o Deus, mas agora Jesus Cristo, o homem, está à direita de Deus Pai. Então, essa é a nossa também convicção, esperança, de que nós também vamos estar na presença do Pai, por causa da justiça de Deus, e assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, de forma gloriosa. E aí, querido, nós vamos falar sobre como o Novo Testamento fala sobre esses termos. Então, o Novo Testamento, ele escreve muito sobre isso, né? Sobre essa obra expiatória de Cristo. O Novo Testamento escreve, né? Tem textos que falam sobre essa expiação como um sacrifício. Pode passar, irmã, vê se o próximo slide como é que tá. Não, pode voltar. Como um sacrifício. Tem texto que está como um sacrifício. Cristo morreu por nós. Atos 9, 26 fala: no fim dos tempos, tendo havido uma vez e para sempre o fim ao pecado pelo sacrifício a si mesmo. Quem pode abrir? Eu pedi a vocês para abrir a Bíblia. Irmã Luísa, abre aí, filha, por favor. Atos 9, 26. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Não era esse texto, não. Hebreus 9, 26, perdão. Tá uma bagunça aqui. Hebreus 9, 26. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Pronto, eu estou falando, né, sobre essa questão, essa expiação, essa doutrina de expiação, como um sacrifício de si mesmo, como Deus, o próprio Cristo sacrificando em nosso lugar. O próximo texto, pedi para quem abrir aqui, irmã Jeane, por favor, irmã Jeane. 1 João 4,10. Amém, Jeane. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Maravilha. Eu trouxe aqui, querido, esses textos para a gente ver como a Bíblia fala sobre essa questão da doutrina da expiação, como sacrifício, como a propiciação, agora como reconciliação. Deixa eu ver, irmã Rafaela, por favor, se não puder.
Texto de 2 Coríntios 5, 18 e 19. 18 e 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Maravilha, glória a Deus. Ou seja, aí agora é um termo, né, usado como uma reconciliação. Ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Por causa dessa separação que houve do pecado, Cristo estava nos unindo novamente a esse relacionamento com o Pai. Então, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. E o último, um dos termos que a gente trouxe aqui é a redenção, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, irmã. Não é alguém aqui, meu Deus. Irmã Miriese, por favor. Eu te dizer aqui, já vou pensar. Irmã, por favor. Colossenses 1, verso 14. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ou seja, como a Bíblia nos fala sobre a questão da expiação, doutrina da expiação, né? A redenção que temos através do sangue de Cristo, que é a remissão desses nossos pecados. Irmã Leila, por favor, irmã Leila, abre a Bíblia aí. Romanos 3, 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, como nós comentamos, né, a linguagem que a palavra de Deus trata sobre essa questão da doutrina da expiação, como sacrifício, como uma propiciação, como uma reconciliação e como redenção. E aí, querido, a gente não está no slide, mas eu só como citar aqui, que é importante, as implicações da doutrina da redenção. Essa doutrina da expiação, da redenção, da obra de redenção, ela nos traz uma união com Cristo, a justificação diante de Deus, porque agora Deus nos aceita como justo através do mérito e obra de Cristo, a nossa santificação e a nossa glorificação. Então, queridos, veja que isso são um pouco algo da implicação dessa doutrina da expiação. Deus, por meio de Cristo, né, salvou a humanidade e da obra e sacrifício de Cristo. Uma coisa também que não está aí no slide, mas a gente vai falar, é sobre algumas também formas da doutrina da expiação, né? Algumas teorias, a gente pode dizer assim, doutrinas sobre expiação. Também, queridos, muito falado sobre alguns tipos dessa doutrina da expiação. Essa doutrina da expiação é vista com a teoria do resgate, que essa teoria do resgate é como se Deus estivesse resgatando, pagando, né, um preço, resgatando a nossa alma, a nossa vida da mão de Satanás. Ou seja, nós estávamos, por causa do pecado, aprisionados na morte, e Deus, através da morte, do sacrifício e da doutrina da expiação, ele resgatou a nossa alma do império da morte. Então, existe uma teoria sobre essa questão de como se dá a doutrina da expiação. Uns falam que essa doutrina da expiação é esse resgate de Deus da nossa alma, da Satanás. Outro vai dizer da teoria da influência moral, ou seja, a expiação foi somente uma influência moral, ou seja, Deus nos ensinou algo, nos ensinou como é viver verdadeiramente a humanidade, ser santo, que, né, logicamente, não explica em sua plenitude a doutrina da expiação. A teoria do exemplo também é bem parecido. E a teoria governamental. Cristo veio, a expiação, a doutrina da expiação, é que Cristo veio tomar esse governo, esse reino que foi, né, por causa do pecado afetado. E
E aqui, aquilo que a doutrina mais reformada, né, por causa dos reformadores, foi, né, a maioria dos evangélicos aceita, é dessa doutrina da expiação, dessa substituição penal. Ou seja, já é uma doutrina que fala que Deus substituiu nesse tribunal em que o próprio Deus, por causa da sua justiça, foi necessário satisfazer a ira santa de Deus. E aí Cristo pagou em nosso lugar essa nossa dívida. Tem um texto, eu vou pedir alguém para aqui para abrir. Irmã, deixa eu pedir aqui, irmã Bianca, por favor, irmã Bianca, abre Colossenses 2,14. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando na cruz. Maravilha. Quer dizer, você vê que esse texto, é claro que não é um texto isolado, a gente tem todo um contexto bíblico sobre essa doutrina, mas dessa doutrina da substituição penal. E uma outra doutrina também, querido, que está um pouco relacionado a essa teoria do resgate, é que hoje está sendo muito, né, debatida, essa questão do Cristo Victor, que é o Cristo vencedor. É uma doutrina, queridos, que afirma em que esse Cristo, a doutrina da expiação, é Cristo ter sido saído vitorioso do poder das trevas. Então, Cristo morreu, mas ele venceu o inferno, venceu a morte. Então, queridos, nós estávamos presos, e aí Cristo, né, por causa da sua morte, ele nos tomou da mão de Satanás. É claro, queridos, que, no meu entendimento, a doutrina da substituição penal é a que mais é aplicada, mais está fiel às Escrituras. Mas a doutrina do Cristo Victor, que é a doutrina do Cristo vitorioso, é também uma das lentes que nós podemos enxergar essa doutrina da expiação. Cristo também, né, ali na sua morte, foi a demonstração do seu poder, da sua soberania, em que nos tirou dessa escravidão que nós tínhamos no pecado. Mas é isso, queridos, aí comentando sobre essa questão, né, dessa lente de entender que a morte de Cristo, além de ser uma substituição penal, mas era também Cristo vencendo o inferno e nos resgatando dos poderes do mal. E o próximo aspecto da doutrina da expiação que eu quero comentar é sobre a extensão da obra da expiação. Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou, uma discussão, ele pagou os pecados de toda a humanidade ou apenas os pecados daqueles que foram os eleitos, que ele sabia que seriam salvos? Então, isso é um pouco uma doutrina aí, que é uma discussão longa, mas ambas vai compreender que, primeiro, quem acredita que essa expiação foi ilimitada, ou seja, a morte de Cristo foi para todos, mas não podemos cair no universalismo em que diz que a morte de Cristo foi suficiente para salvar todos e eficaz para todos, ou seja, todos vão ser salvos. No final das contas, todos vão ser salvos. Isso é uma heresia. A doutrina da expiação ilimitada diz que essa oferta da salvação foi para todos, mas ela só é eficaz para aqueles que aceitam, para aqueles que recebem, para aqueles que respondem a esse chamado positivamente, ou seja, não rejeita essa mensagem do Evangelho. Ou seja, todos ouvem a mensagem de alguma maneira, né? Aqueles que recebem essa graça preveniente, e alguns rejeitam essa graça, outros não rejeitam essa graça. Então, a oferta da salvação foi para todos, mas a sua eficácia foi somente para os salvos. A expiação ilimitada vai dizer diferente, vai dizer que tanto a oferta como a eficácia foi para somente os eleitos. Então, Cristo, quando ele morre, ele já sabe aqueles que iriam ser salvos. Ele morre somente por esses. Então, para quem acredita na doutrina da expiação ilimitada, essa extensão da expiação, ela é ilimitada para todos, acredita que
não é que Deus vai salvar todos, mas que a oferta da salvação foi para todos, indistintamente, todos os povos, nações, tribos e línguas, mas somente os salvos, aqueles que, né, que a gente chama, podemos chamar de somente os eleitos, respondem positivamente. Então, a eficácia da salvação é somente para os eleitos. Já os que acreditam na doutrina que a extensão dessa expiação foi somente para, foi ilimitada ou foi limitada, acredita que Cristo, a morte de Cristo, a expiação de Cristo, ela foi somente para os salvos, tanto a sua extensão como a sua eficácia. A gente não vai se aprofundar muito nisso, né? Isso é tema para uma outra reunião, né? Que tem muito assunto aí para a gente se falar. Mas, queridos, espero que ficou, né? Deu para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema sobre a expiação de Cristo, sobre a causa, né? Nós precisávamos de redenção, de salvação, e por causa do amor, Deus, por causa do seu amor e por causa da sua justiça, né, Deus quis a nossa salvação, e por causa desse seu amor e dessa justiça, ele nos propôs esse plano de redenção através da sua morte, da expiação de Cristo. Através disso, né, nós vimos a palavra nos trazendo todo esse contexto de redenção, justificação, de propiciação pelos nossos pecados, de reconciliação. Então, tudo isso, a palavra está nos falando de uma coisa só: Cristo morreu em nosso lugar. Cristo morreu pelos nossos pecados. Bom, fechou. Queridos, Deus abençoe vocês. Eu espero que tenha ajudado a gente a compreender um pouco mais esse tema. Vou abrir para vocês também comentar um pouco. Espero que interajam, comentem, alguma dúvida também, alguma pergunta para a gente interagir. Deus abençoe. Luan, vou ser breve aqui. Rapidinho. Luan comentou, querido, sobre como o Antigo Testamento apontava para essa nova aliança em Cristo Jesus. Ou seja, o Antigo Testamento era a sombra das coisas que iriam por vir. A plenitude do tempo se acontece em Cristo. A gente tem em uma das festas mais importantes para o judaísmo, para os judeus, o dia da expiação, né? Que até os judeus comemoram o Yom Kippur. Né, enfim, se a gente ler lá Levítico, acho que está escrito Levítico 16, 17, a gente vê como esse dia da expiação era importante para os judeus. Era o dia onde, como ela falou, o sumo sacerdote entrava no lugar ali santíssimo e fazia expiação tanto pelo altar ali, pelo tabernáculo, como pelo próprio povo. Só se você só ler lá Levítico 16, Êxodo 30 também tem um pedaço. Então tem várias formas de rituais como deveria ser esse dia da expiação. Então, tinha vários detalhes. O que o sacerdote deveria fazer e tal. Só para aqui concluir aqui esse comentário, o que a gente entende, né? O que a gente consegue tirar daí? O Novo Testamento, ou seja, essa nova aliança, ela nos mostra que esse sumo sacerdote, que antigamente, né, o sumo sacerdote entrava num santuário que era terreno, mas que esse sumo sacerdote agora na nova aliança prefigura, o antigo prefigurava Cristo. Que esse Cristo agora, que é o nosso novo sacerdote, entrou nesse santuário celestial. Mas diferente lá do sumo sacerdote do Antigo Testamento de Israel, Cristo ele não entrou num santuário com sangue de bode, de ovelha, de cordeiro. Ele entrou no santuário celestial com o seu próprio sangue. Hebreus 9, 12 vai mostrar que como o sangue, como o Luan falou, dos bodes e das ovelhas, do cordeiro, não poderiam salvar, expiar os pecados, mas o de Cristo sim. E outra, para concluir, o sacerdote ele entrava, fazia expiação e saía. E uma vez por ano ele fazia isso. Já Cristo ele entrou nesse santuário celestial e nunca mais saiu. Ele agora ele é o nosso sumo sacerdote eterno. Certo? Então, o dia da expiação, lá na antiga aliança, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santos dos Santos.
ia chegar diante desse propiciatório que cobria a arca ali. Lembramos que a arca era esse símbolo máximo da presença de Deus. Por isso que a arca estava dentro do lugar santíssimo. Tinha um lugar, o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Era no lugar santíssimo, que era essa representação máxima do símbolo da presença de Deus entre o povo, era onde a arca estava. E era nesse lugar ali que tinha expiação. Só que, agora para concluir, né, a partir do verdadeiro dia da expiação, para nós cristãos, que a gente crê que foi o dia do Calvário, o dia onde Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados. Cristo agora ele abriu o acesso do Santo dos Santos. O lugar que antigamente era somente para o sumo sacerdote, agora, né, a palavra fala que o véu do templo na morte de Cristo foi rasgado. Então, de uma vez por todas, temos acesso a esse lugar santo, a esse lugar santíssimo. Agora nós, os redimidos, os salvos, podemos se chegar com confiança, podemos se chegar com inteira certeza de fé, Hebreus 4 vai dizer, diante do trono da graça. Antes inimigos, agora podemos se chegar com inteira certeza de fé. Ela fala que éramos inimigos de Deus, agora temos paz com Deus. E nesse lugar de comunhão, nesse lugar de santidade, é que Cristo nos chamou para estar com reverência diante desse Deus que é santo, mas agora crendo na justiça de Cristo e não mais nas nossas, porque é pela justiça dele que fomos colocados nesse lugar santíssimo, nesse lugar da presença de Deus. Querido, Deus abençoe. Acho que é uma reunião excelente para poder falar sobre expiação e olhar também como a antiga aliança apontava para essa obra maravilhosa de Cristo Jesus para nos salvar. Deus abençoe, irmã. Irmão Eduardo, levantou a mão, por favor, meu querido. Opa, Pazeus, estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Maravilha. Então, eu gostei ali do ponto que o Irlan explicou, né, que o sacrifício de Cristo, ele é eficiente. Só um segundo. Oi, por favor, Eduardo, repete, você falou como? Então, desculpa aí, eu estava falando ali que eu gostei da forma como o Irlan falou, né, que o sacrifício de Cristo, agora ele foi feito uma vez e ele é eficaz por toda a eternidade, então não há mais aquela exigência, né, que de ano em ano o sacerdote precisava fazer o sacrifício, né. Só que quando a gente, adicionando, né, quando a gente para pensar, olhando a doutrina da expiação, a gente entende qual que é a importância de pregar o evangelho, por conta que às vezes a gente não quer, às vezes a gente não quer entrar em detalhes, em discussão com algum amigo nosso, alguma coisa assim, porque eu não quero falar tal pessoa, mas a gente entende que o pecado, ele exige uma punição. Eu estava procurando uma frase aqui, agora não lembro se foi do Paul Washer, eu não lembro de quem era, mas era assim, ou o seu pecado está na cruz de Cristo, ou o seu pecado será punido no fogo do inferno. Então, é muito necessário que a gente entenda a doutrina da expiação ali como eximir a culpa, né? Cristo pagou. E para isso a gente precisa crer. Então, subentende-se que aqueles que não creem em Cristo, mesmo amigos nossos, irmãos nossos e até da família, eles não têm o pecado expiado ainda. Então, é isso que aumenta a nossa responsabilidade de uma vez ter descoberto o evangelho, levar adiante e pregar o evangelho a toda criatura. Era basicamente isso. Glória a Deus, Eduardo, Deus abençoe. A gente vê que, a gente vai falar um pouco para entender a história do cristianismo, a gente vai ver que, por exemplo, a doutrina do purgatório, a doutrina da Igreja Católica ali do purgatório, de algumas doutrina católica romana, nasce dessa falta de compreensão da doutrina da expiação. Por quê? Se a gente entende a compreensão de como é que Deus expia o pecado, então aí muitos entendiam que o batismo, logo no início ali da igreja, o batismo era, vamos dizer que, salvífico. Então, o batismo salvava. Mas, tá bom, e os pecados que nós cometemos após o batismo, após nosso início nessa caminhada da fé? Como era expiado esses pecados? Então, foi por isso que foi nascendo essa doutrina, né, do purgatório, a doutrina
que precisava que Deus fizesse alguma coisa, que as obras humanas, né, fosse de alguma maneira para que a gente conseguisse pagar esses pecados que nós fizemos depois já do batismo, depois dessa introdução à fé. Mas, queridos, o que a Bíblia nos fala é que a obra de Cristo, então, a doutrina da expiação, a gente vai estudando a doutrina da expiação, vai compreender que a obra de Cristo, o sacrifício de Cristo, foi suficiente eficaz para pagar todos os nossos pecados, tanto os que nós cometemos antes de nós sermos introduzidos à fé, ao corpo de Cristo, mas como também todos os nossos pecados que nós vamos cometer. É entender que o sacrifício de Cristo foi suficiente, que nós recebemos agora essa justiça de Deus em nós. Quando Deus olha para a humanidade, ele não vê mais a justiça para os salvos, ele não vê mais a justiça nossa, a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Porque os nossos pecados, como o irmão Eduardo colocou, foi colocado na cruz e foi pago o preço do nosso pecado. Rapidinho aqui. Essa parte que você falou ali acerca, né, da diferença dos pecados cometidos antes do batismo e após o batismo, né? Eu acredito que todos vieram de um contexto, né, onde a gente aprendeu que havia essa diferença, né? Que antes do batismo podia, entre aspas, pecar à vontade, e daí se batizava, pagava os pecados, e após, então, tinha que viver uma vida de santidade, não porque a gente deveria viver em santidade, mas para que não pecasse e perdesse a salvação, enfim, né? Que não se tinha uma possibilidade de pagar pecados após o batismo, né? A gente entrar no contexto ali do batismo é complicado, né? Porque a crença na regeneração batismal, alguns acreditam tudo. Mas vamos trocar por conversão. Então, a gente tem que entender que a santidade que a gente vive hoje é a própria obra do Espírito Santo em nós, né? A gente não... os nossos pecados, a gente comete eles todo dia, em diferentes níveis, eles já foram pagos, sabe? Mas compete a nós, obviamente, viver em santidade, e a capacitação é do Espírito Santo. Mas é interessante ver essa questão aí, que para alguns ainda essa distinção. Eu estava questionando agora há pouco um irmão mais simples no outro grupo, mas questionando tranquilo, só para entender como ele pensava. E realmente ele pensava dessa maneira, né, que há uma diferença ali de pecados cometidos antes do batismo e após o batismo. Então a gente tem que entender, né, que nem o Lu apontou ali, que a obra de Cristo na cruz paga todo pecado. E muitos, Eduardo, têm essa preocupação, porque acha que, se a gente defender essa doutrina da expiação, e isso suficiente e eficaz, é como se a gente pudesse agora, essa doutrina da graça fosse agora uma permissão para você continuar pecando. E o próprio apóstolo Paulo já escreveu sobre isso, né? Romanos 6 fala. Então, porque onde o pecado abundou, superabundou a graça, nós vamos continuar pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Né? Aqueles que foi resgatados, aqueles que foram lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, eles são agora uma nova criatura, eles vivem agora uma nova vida. O Espírito Santo que habita em nós transforma a nossa vida, uma vida agora de santidade, cada dia uma caminhada, um processo de santificação, nos tornando cada dia mais parecido com Cristo. Então agora nós temos aversão ao pecado, nós odiamos o pecado. Então nós, assim como por causa da santidade de Deus, né, nós vamos cada dia que passa, nos afastando do pecado. Então, a doutrina da graça, da suficiência da obra de Cristo em perdoar todos os nossos pecados e até mesmo que nós vamos cometer, não nos dá liberdade para pecar, mas nos mostra como o nosso Deus é santo, e agora nós estamos imitando aquele que é santo, e estamos vivendo agora em uma oposição a esse mundo de pecado. Mais alguém para comentar? Eu ia comentar, quando fui comentar caiu a minha internet. Mas... Isso, Ellen. Estávamos te aguardando. Eu só queria comentar rapidinho como esse entendimento da doutrina da expiação muda todo o entendimento do cristianismo em si. Antes da minha conversão, eu também tinha esse pensamento que o irmão Eduardo comentou, né, de, meu Deus, agora depois que eu batizei eu não peco mais, sou santa, né, e isso traz uma opressão, porque o pecado, ele traz uma opressão, né, o pecado não perdoado, o pecado não arrependido, né, que a gente não se arrepende, ele traz uma opressão sobre si,
sobre nós mesmos, sobre o nosso sentimento. A gente sente esse pecado e a gente consegue ver isso em vários salmos de Davi, né? Principalmente quando ele peca, ele vai aos pés do Senhor e expõe toda aquela angústia. E também, muito tempo depois, alguns meses após a minha conversão, eu fui ler Jó. E eu não gostava muito do livro de Jó antes da minha conversão, né? Eu fui ler Jó e aí eu notei uma coisa, que Jó é um homem que está sofrendo, entre aspas, a soberania e a justiça de Deus, sem alguém, sem um advogado, digamos assim, para advogar a favor da causa dele, né? E até um momento ele fala, se alguém pudesse, né, levar a minha causa diante do Senhor. Então, entre todos os ensinamentos e as analogias que podemos tirar de Jó, a importância da expiação é uma delas, né? E isso muda completamente a visão do cristianismo para frente, porque tu consegue entender a nossa posição frente ao Senhor, né? A gente não nos iguala entre os nossos irmãos, então eu sou pecadora, meu irmão é pecador, recebemos a mesma misericórdia, então eu não sou melhor que ele, nem ele melhor que eu. Nos coloca no lugar certo diante de Deus, né? Deus é soberano, é Deus que dá a salvação, não é mérito meu. E ainda deixa o jugo leve, né? E o fardo suave, que foi o que Jesus falou, né? O meu jugo é leve, meu fardo é suave. Por quê? Porque ele tira esse peso do pecado de cima de nós, né? Então isso transforma mesmo e nos faz louvar ainda, para fazer, né? Esse amor é para servir de impulso para louvarmos ainda mais o Senhor e dedicar toda a nossa vida a isso, né? Mas entender a doutrina da expiação, até de forma mais bruta, sem essas nuances de é para todo mundo, mas entender o básico, que a importância dela, a causística, por que foi necessário, muda tudo. Glória a Deus, é isso mesmo, Eli. Como você comentou, nós não estamos buscando a Deus para ser salvo, eu estou fazendo isso para ser salvo. Então, isso nos dá um fardo, né, que é pesado, mas nós estamos agradando a Deus, estamos adorando a Deus e fazendo o que nós estamos fazendo, o que fazemos, porque nós fomos salvos, porque nós já fomos recebidos nesse amor de Deus, no corpo de Cristo. É por isso que nós fazemos as boas obras. Irmã Miriese, pediu você novamente. Perdão interromper, mas só para comentar a última coisa, sim. Davi ora pelos seus próprios pecados, até ele ora no Salmos 19, foi até atrás. Senhor, absolve-me dos pecados que eu desconheço. Então ele ora, pede perdão até pelos pecados que ele nem sabe se está cometendo ou não. E todos esses, o que sabemos, o que não sabemos, o que já cometemos, o que vamos cometer, foram pagos na cruz, né? Glória a Deus, perfeitamente. Irmã Miriese, como irmã, né, na primeira reunião, a gente vai abusar um pouquinho. Abre aí para mim, por favor, primeira epístola de João, no capítulo 2. Vou achar aqui, peraí. 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 2. Tá. Ele todinho? Pronto, capítulo 2, versículo 1 e 2. Tá. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo, para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Glória a Deus, graças a Deus. E mais um texto falando sobre essa questão de propiciação, de ele ser o nosso intercessor, advogado aqui no sentido de intercessor junto ao Pai. E ele, por causa a propiciação, ele toma para ele os nossos pecados. É um belo texto explicando isso. Então, e João escreve aos cristãos. Você percebe que essa ideia de que os crentes não pecam é falsa. João está falando, meus filhos, escrevo para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, ou seja, temos um intercessor junto ao Pai. No capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 aí, um pouco antes desse versículo, ele vai falar, né, que aquele que diz que não peca faz Deus mentiroso, porque todo mundo peca.
Agora, se confessarmos, capítulo 1, verso 9, se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados, nos purificar de toda injustiça. É por isso que é importante a gente compreender que nós somos depravados, pecadores, mas somos necessitados da graça de Deus, necessitados do perdão de Deus, do amor e da misericórdia dele.